Glória a Deus, querido, amém. Poderoso esse nome é de Jesus. Nesse momento vamos ficar em pé. Já estão em pé, né? Salmo de número 124. Salmo de número 124. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro no laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se, e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Vamos repetir esse finalzinho. O nosso socorro, vamos lá? O nosso socorro está no nome do Senhor e da terra. Feche seus olhos, querido, em nome do Senhor Jesus. Peça ao Espírito Santo de Deus que venha falar por intermédio da tua palavra. Pastor Mivalni vai fazer essa oração. Feche seus olhos, querido, em nome de Jesus. Senhor amado, Deus de poder, mais uma vez elevamos a Ti, Senhor, a nossa oração. Acabamos de cantar, ó Deus, quão poderoso o Seu nome é e quão grande és Tu, Deus. Acabamos de ler, Senhor, a Tua palavra, a palavra, Senhor, que é viva e eficaz, e a palavra que tem algo novo para as nossas vidas. Pai, fale aos nossos corações neste momento. Use o Teu servo, Senhor, o pastor Filipe, esconde atrás da Tua cruz, derrame a Tua graça e a Tua unção, ó Pai, e tudo que for dito, que seja dito, ó Deus, ó Pai, Senhor, para o crescimento, ó Pai, da Tua casa, para o crescimento da Tua igreja, Senhor, do Teu povo. Nós oramos a Ti, certo da Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar-se, querido. O Salmo de número 124, querido, foi escrito pelo rei Davi. E Davi dá graças a Deus pelos feitos que Deus tinha feito na vida dele. E Davi, pela graça de Deus, compõe os vários salmos que estão aqui no saltério. Esse salmo é um salmo de louvor, um salmo de adoração, um salmo de gratidão a Deus que concedeu proteção e libertação a ele em momentos de dor, em momentos de adversidade, em momentos de perigo. Davi, ele reconhece que Deus concedeu livramentos. Quem sabe ele diz no pensamento, em momentos que vieram contra ele, naquele momento contra o gigante Golias, ou naquele momento contra o rei Saul, ou seu filho Absalão, se Deus não tivesse ao seu lado, o gigante Golias tinha engolido vivo. Se Deus não tivesse ao seu lado, as águas e as torrentes tinham passado por cima. Se Deus não tivesse ao seu lado, certamente seria morto pelo rei Saul.
se Deus não tivesse ao seu lado. Ao lado de Davi, quando os homens furiosos levantaram contra ele, certamente ele teria sido morto. Se Deus não tivesse ao lado de Davi, quando Absalão e os homens se levantaram contra ele, ele teria sido destruído. Esse salmo é muito conhecido pelos crentes, porque ele expressa o sentimento do nosso coração, da nossa jornada nesse mundo, da nossa peregrinação para Jerusalém celestial. E podemos contar, querido, quantas vezes ele esteve ao nosso lado, quantas vezes ele nos salvou, quantas vezes ele nos livrou. E ele começa dizendo que Deus está ao nosso lado, verso 1, 2 e 3, acompanhe. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, meu querido, Davi está dizendo, se Deus não estivesse ao nosso lado, estaríamos perdidos. É porque Ele está ao nosso lado que somos libertos. É porque Ele está ao nosso lado, somos libertos do perigo. É o pacto da aliança, é a doutrina da aliança, é a doutrina de que Deus sempre estará conosco, é a doutrina de que Deus sempre estará com o seu povo. É Deus que nos protege, é Deus que nos sustenta, é Deus que nos guia, é Deus que nos direciona, é Deus quem sempre estará conosco, até a consumação dos séculos, porque Ele é o nosso Deus, porque nós somos o seu povo. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não porque você é melhor, mas por causa da misericórdia do Eterno, mas por causa da graça de Deus, mas por causa deste favor imerecido, mas por causa da aliança que Deus fez com seu Filho, derramando seu sangue em favor de mim, em favor de você. Deus estará sempre, sempre, sempre ao nosso lado. Louvado seja o Senhor. Davi, ele vai dizer o que aconteceria conosco se Deus não estivesse ao nosso lado, verso 3 ao 5. Eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. São três figuras que o salmista expressa. São três figuras que Davi fala aqui. A primeira figura de sermos engolidos vivos de um buraco, de uma ala que se abre, de um buraco que se abre, do buraco que se abre na terra. A segunda figura da raiva que ficou tão grande, tão intensa, como uma fornalha, como um fogo que sai devorando, sai destruindo tudo. A terceira figura de uma enchente que sai destruindo tudo aquilo que está à sua volta, tudo aquilo que está ao seu redor. É o que aconteceria conosco se Deus não estivesse ao nosso lado. Não somente, preste atenção, não somente perigos físicos, mas também
perigos espirituais eternos. No verso 6 e 7, diz que Deus libertou o povo, e ele diz: bendito, bendito é o Senhor. Ele usa a metáfora, ele usa uma figura de linguagem aqui, ele usa a figura de um leão para falar dessa libertação ao seu povo. Verso 6, bendito é o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. E Davi, ele vai agradecer a Deus. Verso 6, bendito seja Deus que não nos deixou sermos presos pelos nossos inimigos, pelos nossos oponentes. Davi vai usar agora uma figura de armadilhas de pássaros. Verso 7, a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Preste atenção, querido. Uma vez que o caçador pegou, uma vez que o caçador aprisionou, uma vez que o caçador pegou a presa, uma vez que o caçador aqui no caso pegou o pássaro pelo laço, não tem saída. Mas Davi fala que Deus o livrou como pássaro que escapa da armadilha, e nos vemos livres. E ele diz, verso 6, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. E no verso 8, é a conclusão. Depois de refletir tudo isso, usando essas figuras do dia a dia, ele conclui o verso 8. O nosso socorro vem no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Vamos repetir, o nosso socorro vem do nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Essa é a conclusão. Essa é a conclusão que a gente chega quando a gente olha para trás, quando vemos os livramentos que Deus nos concedeu. Há pouco tempo, o ano passado, Deus deu livramento para mim, para minha esposa e meu filho, desse coronavírus, não é? Quantos livramentos, meus amados irmãos, quando a gente olha para trás, quando vemos os livramentos de Deus que nos deu, quando lembramos da doutrina da aliança, quando lembramos dessa doutrina que Deus está ao nosso lado, quando nós lembramos das promessas do eterno, quando lembramos das gloriosas promessas, e podemos concluir que o nosso socorro aqui nessa vida e na vida futura está nas mãos do nosso Senhor, Criador dos céus e da terra. Glória a Deus. É por isso que Ele pode fazer as interferências. É por isso que Ele pode atender nosso clamor. É por isso, mamãe, que você pode clamar para o seu filho. É por isso, querido, que você pode interceder. É por isso que você pode orar. É por isso que você pode buscar nas madrugadas. É por isso que Ele pode resolver casos impossíveis se tornando possíveis. É por isso que Ele pode fazer o invisível se tornar visível. É por isso que Ele pode fazer aquelas coisas que está para além das impossibilidades humanas serem realizadas ou por qualquer mecanismo. Porque quando Ele diz, ali tem que acontecer, querido. Porque tudo lhe obedece. Porque tudo está debaixo do seu controle. Querido, é por isso que o nosso socorro não está em homens.
não está em pessoas, não está no presidente, não está em reis, não está em governantes, embora Deus possa usá-los. Mas nós sabemos que por detrás de todo livramento, de toda proteção, de todo esse socorro, está no Senhor, Criador dos céus e da terra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse salmo nos ensina, em primeiro lugar, que enfrentamos muitos perigos e situações de risco aqui nessa vida. Vamos dizer, enfrentamos muitos perigos e situações de risco aqui nessa vida. Queridos, aquela teologia errada que diz que se Deus está com você, você não vai adoecer, você não vai passar por momentos difíceis, você não vai passar por momentos de adversidade, você não vai passar por riscos. Mesmo que Deus, querido, preste atenção, mesmo que Deus esteja ao nosso lado, passamos por lutas, passamos por crises, passamos por adversidades, passamos por perigos temporais, passamos também por perigos espirituais, mas por isso que devemos clamar a Deus, devemos rogar a Deus, devemos interceder a Deus, devemos orar a Deus em todas as circunstâncias, em todas as situações, lembrando o que está escrito aí no verso 2 e 3, que diz que Ele sempre esteve e estará ao nosso lado. Glória a Deus. Em segundo lugar, Deus nem sempre nos promete libertar, tirando as ameaças e os perigos físicos e temporais. Queridos, preste atenção. Deus estar ao nosso lado significa, preste atenção, que Deus vai fazer sempre aquilo que é melhor para nós. Nem sempre é livrar a gente do sofrimento, nem sempre é livrar a gente da dor, nem sempre é livrar a gente da angústia, nem sempre é livrar a gente da doença, nem sempre é livrar a gente das dificuldades financeiras, porque é através dessas coisas, que Deus tem um fim maior, de formar o seu caráter, e fazemos semelhante a Jesus Cristo, e fazemos crentes maduros, e fazemos crentes espirituais, e fazer com que desejemos as coisas eternas, e fazer com que desejemos as coisas do alto, as coisas de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, fala que ele tinha um espinho na carne. E por 3 vezes ele diz: tira de mim essa dor, tira de mim essa humilhação. E qual foi a resposta de Deus? Não, Paulo, porque a minha graça te basta. A minha graça te basta. Se não fora Deus que estivesse ao lado do apóstolo Paulo, aquele espinho na carne teria destruído. Mas Deus atendeu a oração de Paulo, não tirando o espinho, mas dando graça a ele, fortalecendo ele, para que ele suportasse, para que ele prosseguisse, para que ele se fortalecesse na graça do Eterno. Vocês se lembram? O nosso Salvador, lá no Getsêmani, por 3 vezes ele diz o quê? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Pai,
se possível, passa de mim este cálice. Pai, se possível, passa de mim este cálice. E qual foi a resposta de Deus? Não, não, não. Preste atenção, querido, preste atenção, se não estiver a Deus ao nosso lado, o Senhor Jesus Cristo não teria sido fortalecido ali naquele momento para suportar a cruz, para suportar a agonia da cruz e para morrer por nós, para que tivéssemos a libertação, para que tivéssemos a redenção, querido. Portanto, o bem maior é fazer semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo, é fazermos melhores, sermos crentes maduros, sermos crentes espirituais, sermos crentes que amam ao Senhor, sermos crentes desejosos, não dessas coisas passageiras, mas das coisas do alto. Terceiro e último lugar, a libertação maior de todas que Deus possa nos dar, querido, é dos perigos eternos e espirituais. Vamos dizer, a libertação maior de todas que Deus possa nos dar é dos perigos eternos e espirituais. É interessante que no Novo Testamento, essas metáforas que citei aqui são aplicadas ao diabo, são aplicadas a Satanás. Como Pedro diz, não estranhem, irmãos, o fogo ardente que surge no meio de vocês. Ele é chamado de quê? Leão que ruge e anda ao nosso redor. É dito também na palavra de Deus, astutas, as ciladas, as armadilhas de Satanás. Essas figuras aqui aplicadas no Novo Testamento se referem ao inimigo das nossas almas. Queridos, é ele quem arma o laço, é ele, esse leão da presa, ele quem vem com esse incêndio, ele quem vem com essa torrente e passa por cima de nós. E é Deus que nos livra, querido, deste inimigo. É Deus que nos livra. É Deus quem nos livra, querido, no mundo deste inimigo. É Deus que nos livra deste inimigo que nos tenta. É Deus que nos livra desse inimigo que tenta nos derrubar. É Deus que nos livra desse inimigo que quer nos afastar da presença de Deus, que quer nos afastar dos caminhos do eterno. Se Deus não estivesse do nosso lado, já teríamos sido destruídos completamente. Pelo diabo, por Satanás, pelos demônios, pelos espíritos malignos que estão ao nosso redor. O apóstolo Paulo diz assim em Romanos 8, 31 ao 39. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas essas coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu e mais, que ressuscitou, está à destra do Pai, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele
que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor.